Bom dia, né, pessoal? Houve alguma falha na nossa entrada inicial. Como a gente combinou, né, a Xana e eu estamos entrando agora para falar um pouquinho sobre empreendedorismo e esse momento novo, né, do Covid-19 e esse reinventar dos profissionais. Ela deve estar entrando de novo porque deu alguma falha na conexão. Ó, ela entrou, vou estar chamando. Deve estar entrando. Oi, Oi, agora deu. Eu só ainda deu? não tô, eu ainda não estou te enxergando na tela, metade ainda. Ué, Porque eu não sei, mas eu não tô te enxergando, só me enxergo. que estranho. Aqui Eu tá tô com dando a pra minha mim imagem. conectando. Aqui tá dando conectando e não, tu não entra. E não tá. E agora? Entrou? Uh-uh. Mas que coisa. Tá. Ah, entrou. Entrou. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Como é que tu tá? Eu tô bem. Dentro do possível, a gente vai se reinventando, se moldando e segue Exatamente. uma nova vida, né? Assume que a vida tá diferente e segue em frente. Exatamente. Xana, então, assim, hoje, como a gente tinha falado, né, o nosso objetivo é a gente poder estar conversando um pouquinho sobre as questões de negócio. Uhum. Muitos aqui já me conhecem, né? Eu sou Tiana, sou psicóloga, trabalhei bastante tempo na área de recursos humanos e tenho uma empresa hoje de acessórios. E nesse meio momento novo, eu tive que me reinventar. E queria que tu pudesse te apresentar um pouquinho, Xana. Me apresento com um dos meus drinks preferidos, que foi feito por ti. Bom, pessoal, prazer, meu nome é Xana Lima, eu sou Relações Públicas e trabalho na área de comunicação há 15 anos. E há mais ou menos 8 anos, de 8 para 9 anos que eu trabalho com a área digital. E hoje eu tenho uma agência, que é a Galeria Comunicação, que está indo para 4 anos de vida, que é uma agência de relações públicas com um foco bastante voltado para o digital. Os cachorrinhos. Pois é. Faz Elas ficam o parte, faz tempo todo, parte. elas ficam o tempo todo latindo. Ai, gente, eu já nem percebo mais porque eu me acostumei, sabe? Mas Claro. elas ficam, aqui eu tenho um corredor grande, elas ficam de um lado pro outro correndo e latindo. E elas estão lá embaixo, eu tô no segundo andar, elas estão lá embaixo e a janela tá fechada e Mas ainda faz assim a gente parte. É escuta. pets, é filhos, faz parte deste momento. É verdade. Xana, assim, o legal hoje é que a gente possa conversar um pouquinho. Eu, como empresária, nesses últimos tempos, desde que deu todo o momento da pandemia, eu tive que fazer um novo olhar para a empresa, um novo olhar para a empresa e para mim. Eu acho que é um momento, são dois momentos para mim e para todo mundo hoje, né? Mesmo aqueles que não pararam de trabalhar, porque tem pessoas que não puderam parar de Sim. trabalhar, e outros que Uhum. sim, puderam de trabalhar, passar a trabalhar dentro de casa. Uhum. Estão tendo que se reolhar e reinventar os seus processos de trabalho e os seus negócios. Para mim foi várias mudanças, mas queria te escutar um pouquinho falando sobre como é que está sendo essa tua experiência, como é que está sendo com teus clientes isso. Uhum. Bom, tudo mudou, né? De um mês para cá, eu acho que 99% das empresas precisaram se readequar de alguma forma. E a gente está vivendo aí um grande boom de transformação dos negócios no ambiente digital. Antes a gente já falava sobre a importância das empresas se adaptarem para poderem estar com propriedade dentro do digital e aparecerem em suas versões online, mas sem perder a essência, como a gente costuma dizer. Muitas empresas levaram tempo, muitas empresas acharam que isso não fosse importante, mas se viram nesse momento de se sentirem literalmente obrigadas, né, por conta do cenário, a fazer algo para não sumir, para não sucumbir, como a gente fala. E
a gente percebe, assim, dentro dos nossos clientes, os nossos clientes todos, eles são nossos clientes fixos porque eles já estão no digital. Mas nós não temos hoje nenhum cliente que atue com e-commerce, por exemplo. Nós temos, os nossos clientes, eles vendem pelo Instagram, vendem muito bem, inclusive, pelo Instagram, mas como o e-commerce, para te instalar, instalar um e-commerce, tu, enquanto empresa, precisa de uma série de etapas antes para te poder, por exemplo, no teu caso, tu sabe bem, né? Tu precisa saber o peso do brinco para poder colocar numa tabela, cruzar as informações dentro do e-commerce E não é só ter o e-commerce, assim, eu digo para todo mundo, o e-commerce ele é um trabalho, ele é todo um processo de formiguinha. Então, ele é uma empresa que tem uma operação diferente de uma loja física, mas ele é uma loja, a gente tem que ver como isso, né? Com esses olhos. E nós temos hoje 2 dos nossos 10 clientes fixos que estão olhando para isso, estamos olhando para isso junto com eles, para realmente implantar e-commerce, vendo quais são as melhores ferramentas para o momento. E aí, assim, não é muito provavelmente não vai ser a ferramenta que vai ser uma ferramenta vitalícia, ou que seria a ferramenta ideal antes, mas é a ferramenta que vai ser importante para esse momento e é assim que as empresas vão entrar. Nós temos um cliente que é da área educacional, por exemplo. Ele ministra desenvolvimento humano, ele faz cursos de desenvolvimento humano e os cursos dele são todos pautados em realização ao vivo, em sala de aula. Mas como fazer isso hoje em dia se não pode ter aglomerações, né? Ao mesmo tempo, o conteúdo deles, que é de desenvolvimento humano, que é de comportamento humano, é fundamental para as pessoas nesse momento. É um conteúdo muito valioso, né? Então, eles estão adaptando a forma dos encontros, testando, vendo em que Tu aspectos sabe precisam que melhorar. a Cris agora, a Azevedo entrou no nosso, aqui na Transveia, e eu tive 3 experiências ao longo desse processo com a questão da digital. Uma foi a própria Fit, tá? Eu sou uma pessoa que faço academia todos os dias de manhã. Minha rotina é acordar, levar os filhos para o colégio e fazer crossfit. Só que o meu crossfit demorou a implementar o processo de academia. E aí, eu fiquei sabendo que a FIT fazia aulas. E aquilo me motivou de uma forma que todos os dias, 19 horas, eu tô lá esperando para fazer a aula online. E eu sou daquelas pessoas que não gosto de fazer academia, me dizer, ou ginástica, que seja, o professor me dizendo, botando lá na parede o que eu tenho que fazer. Eu preciso ver. E ver alguém fazendo todo dia, o professor incentivando, foi algo que me deu muita energia. A semana passada, eu não consegui fazer todos os dias. Impressionante. Chegou no sábado, eu pensei assim, que saudade, que vontade de fazer exercício. E daí fui fazer no sábado e domingo. O quanto a mudança, porque quanto que eu ia me imaginar fazendo ginástica dentro de casa? E eu que não gostava de fazer ginástica se não fosse um professor do meu lado. Então, acho que isso foi uma experiência muito legal. E outra experiência que eu tive também, que foi muito interessante, fora o meu negócio, foi com a Renata Bidoni, a semana passada também, um curso online. Ela fez junto com o Felipe o curso Laços. E nesse curso, eles usaram a plataforma do Zoom, onde nós éramos 80 alunos interagindo como se fosse uma dinâmica de grupos, apresentando. Foi muito legal, assim. E 80 pessoas não é pouca gente, né? É bastante gente para te entrar em formato digital já de cara com 80 pessoas. As empresas, elas precisam se reinventar e elas estão aproveitando esse momento para fazer isso, né? E eu achei um retorno assim fundamental, achei muito importante, achei muito válido a experiência e realmente valeu muito a pena. Então eu paro para pensar isso, e como tu falou do reinventar do cliente, como que é eu como empresária, né? Poder repensar o meu negócio. E nesse momento, vocês que trabalham com isso são fundamentais para poder estar nos ajudando. A gente está vendo bastante coisa, tem muitos movimentos diferentes de digitalização. Dá uma cortadinha. O Instagram, às vezes, ele tem essa estabilidade. Deu, voltou.
Existem momentos diferentes, as empresas elas vivem momentos diferentes. Tem algumas que já estão mais evoluídas em digital, através do Instagram, outras que estão iniciando em Instagram. Então, acontece que esse movimento de digitalização dos negócios, ele acontece muito de acordo com o momento da empresa e o nível de profissionalização que ela já tem de digital, né? Por exemplo, uma empresa que já está bem evoluída no Instagram, ela pode perfeitamente, ela já entende como o digital funciona, já entende como uma venda à distância funciona e pode se experimentar indo para um e-commerce. Uma empresa de serviços, por exemplo, pegando o próprio exemplo da Renata Bidoni, ela, desenvolvimento humano, a venda da Renata provavelmente já acontecia antes no digital, mas a realização dela era no offline, numa sala de aula, por exemplo. Sim, foi a primeira vez que ela colocou. Então o nível o tipo de digitalização para Renata, ele é diferente para uma loja de varejo, por exemplo, né? Para Renata, é ela encontrar a ferramenta ideal e entender como é que ela vai conduzir a dinâmica desse grupo na versão online, que era uma coisa que a gente que entende de dinâmica dos grupos, a gente sabe que é super desafiador, e são pouquíssimas as empresas que se arriscam a isso, porque, de fato, é diferente, né? Até o momento em que a gente pode reunir as pessoas no ambiente físico e proporcionar a dinâmica para elas nesse momento, é diferente. Então, as digitalizações, elas são diferentes, elas estão acontecendo de acordo com o nível das empresas, a maturidade digital das empresas. E isso é fundamental, porque os donos dos negócios estão passando por muitas mudanças ao mesmo tempo. E se eles forem sair daqui para cá, é muito possível que alguém aí nesse meio colapse mais do que colapsaria se não fosse esse momento de agora, né? Por conta de todas as mudanças. Mas tu não acha que nesse momento a gente, pelo menos assim, um exemplo, o meu e-commerce estava há horas que eu tinha que atualizar, que eu tinha que arrumar, mas a gente acaba não priorizando. Não priorizando. Isso. Sim. E aí, nesse momento, se rever, olhando esse processo, vendo como que esse processo está sendo abordado, como que a estratégia está sendo usada, foi muito importante para mim, como empresária. Poder rever isso e ver como que isso vai chegar lá na ponta no meu cliente. A gente está vendo muito na internet, né? Quarentena não é férias, pessoal, é para trabalhar de casa. De fato, não é férias, mas todas essas incertezas que a gente vê hoje nos permitem pensar com mais propriedade sobre os nossos negócios, né? E é uma oportunidade, a gente não pode dizer que não é uma oportunidade. Se nada disso tivesse acontecido, olhando pelo viés de modernização dos negócios, claro que é um horror o que a gente está passando, sem tirar esse fato. É muito sério o que a gente está vivendo. Mas, pensando pelo viés de estamos tendo uma oportunidade de olhar para dentro dos nossos negócios e priorizar o que não era priorizado antes, né? Porque hoje a gente tem tempo para priorizar isso. Tu sabe que eu vi uma coisa muito legal ontem. A Vogue, na Itália, a Vogue é uma empresa, eu vou dizer que eu não sei quantos anos tem, mas é uma empresa de séculos, assim, é uma empresa de muitos anos, já viveu momentos de guerra. E pela primeira vez na história, eles fizeram uma página em branco. A página sim, eu vi. É uma página em branco. Ela não tem... Vogue sempre... Todo mundo espera quem vai ser que vai estar na capa da Vogue. Quem vai ser a capa da Vogue? Quem vai ser a capa? E foi uma página em branco. Em branco, E isso tem muito significado. Porque, como tu disse, não é férias. Não é férias. É poder saber que o que cada um vai poder contar dessa história, né? Porque... Essa página em branco, para mim, representa a página em branco de cada um de nós. Como é que a gente vai querer contar essa nova história? Porque a gente entrou de uma forma. Como que a gente vai sair disso? Exato. Eu tenho uma avó de 93 anos e as primeiras 2 semanas eu fui pro sítio com ela e com os meus pais para cuidar deles, para eles saírem do ambiente e ficarem mais acolhidos lá. E aí, conversando com ela, ela estava me contando que os pais dela morreram na gripe espanhola. E ela perguntando e querendo saber, porque ela viveu aquilo naquele momento. E é muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. E ela me contando, eu fiquei pensando, eu vou poder contar algo parecido assim também, talvez para os meus netos. Esse momento que a gente está vivendo, ele é um marco na história mundial. Fato, entramos para as enciclopédias, né?
digitais, e também é um marco para o business, porque quando a gente olha para os negócios, a evolução dos negócios, elas acontecem muito quando alguma coisa de muita força maior de fora obriga as empresas a mudarem. A gente tem exemplos maravilhosos no segmento da moda, né, Ti, que é as marcas que nasceram no pós-Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Temos exemplos maravilhosos de empresas que perpetuam até hoje e vão passar por mais essa crise e vão seguir em frente. Empresas que desenvolveram tecidos duradouros para o frio, por exemplo, porque os soldados iam para a batalha e precisavam de tecidos mais grossos, mais móveis, para eles poderem carregar as armas e poderem se movimentar durante a batalha. Então, quando a gente olha por esse viés de as empresas estão tendo a oportunidade de mudar, a gente tem sim grandes oportunidades de termos grandes negócios pós-coronavírus. Eu vi também que a Vulcabras, eles repensaram na forma, estão repensando a questão dos sapatos, porque eles querem que dure mais tempo. Que antes eles estavam fazendo produtos que não duravam tanto. E que eles, a partir de agora, eles têm certeza que as pessoas vão estar procurando coisas que sejam mais duráveis. Isso é uma das coisas bem importantes para a gente de negócio, e nesse momento de reinventar e repensar os negócios, como as pessoas vão que produtos as pessoas vão buscar. Não somente a questão do digital, mas seja ele digital ou não, o que as pessoas vão estar buscando neste novo momento. Porque é um espaço para que a gente possa repensar. Bom, será que as pessoas vão querer um acessório que me dure pouco tempo? Ou eu quero algo que tenha um significado e que eu possa guardar aquilo como algo importante para mim? Sim. Sabe que a WGSN, para quem não conhece, que é uma plataforma de pesquisa de tendências de diferentes áreas, assim, da moda, da arquitetura, de serviços, e estuda muito o comportamento de novas gerações. Eles divulgaram esse ano que uma das 10 tendências, isso antes do coronavírus, tá, gente? Mas olhem a coerência. Uma das 10 tendências para o período de 2020 até 2029 são os produtos que valorizam a pessoa da cintura para cima. Por quê? Por conta do trabalho remoto, do home office, das lives excessivas, das reuniões virtuais excessivas. E é um outro momento, não é porque a gente está em casa que a gente vai ficar de pijama, esse papo, ele é muito sério. Talvez agora no começo, muitos de nós estejamos sem vontade de nos vestir bem e nos arrumar bem para passar o dia em casa. Mas quando a gente tem uma mudança de comportamento no ambiente profissional, a gente começa a dar mais valor para o que está aparecendo, porque é preciso isso. Vocês não estariam aqui me assistindo se eu estivesse aqui toda escabelada, né? Sem uma apresentação legal enfim. Então, é um novo momento que tem muitas oportunidades para muitas empresas também. Só que as empresas, elas precisam estarem abertas e elas terem clareza do que elas querem para depois que isso tudo passar, né? E tu acha que tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente poder pontuar aqui, alguns pontos que são importantes para as empresas poderem pensar neste momento. Eu acho que isso é uma estratégia que ajuda todo mundo assim a poder pensar que pontos são esses que são. Porque eu acho que quando a gente fala na pessoa, eu sempre digo assim, nesse momento é o momento de cada um poder se olhar para si, olhar para suas coisas e poder como a gente trouxe a questão da Vogue, uma página em branco, e poder reconstruir. Como é que você vai querer construir uma nova história? Porque ninguém vai sair daqui com a mesma história que tinha antes. Não. Ok. Mas as empresas também não vão sair, elas também vão ter essa página em branco. A minha empresa, eu posso dizer, já afirmo para vocês, ela não está mais a mesma. Porque muita coisa mudou. Então, assim, e a partir de agora, cada vez mais, ela vai estar apresentando coisas novas. Mas eu estou criando algumas estratégias. E que ajudas tu pode nos dar? Eu acho que o primeiro ponto, assim, os negócios, eles são feitos por pessoas, né? Então, o funcionamento, ele é muito semelhante da autoanálise na... Cortou. Vamos esperar um pouquinho para ver se ela volta.
Voltou, voltou. Uhum. Um ponto importante é as pessoas poderem parar e olhar para dentro das suas empresas, dos seus negócios e entenderem justamente isso que tu falou. Que empresa eu quero para depois que tudo isso passar. Depois que tudo voltar ao normal, que é um normal que a gente ainda não sabe que normal é esse. A gente tem uma certeza, né? Quando a gente olha para as tendências de comportamento pós-corona o nosso comportamento enquanto higiene e saúde já mudaram. Nós já estamos há 30 dias com procedimentos diferentes de higiene e de saúde. Então, a mudança já começa por aí. Mas a empresa, ela ter propriedade de o que ela quer para depois disso é importante. Quais aspectos ela vai deixar para trás que já não estavam mais fazendo sentido para aquela empresa? Para um novo modelo de comportamento, um novo perfil de consumo que consome itens muito mais duráveis, por exemplo, né? Isso que tu falou é bárbaro, de desenvolver coleções com itens que sejam mais duráveis, porque as pessoas, a partir do momento que elas trabalham mais dentro de casa, o consumo delas de roupas e de acessórios muda, né? Ela começa a usar roupas mais confortáveis e ela vai aparecer muito para mais... Exatamente. Isso que a gente já vê, assim, de super tendências de moda, de linhas mais contemporâneas, blusas mais retas, tênis bonito, mas tênis confortável. Essas são tendências que a gente já estava vivendo antes e agora, por conta do coronavírus, a gente está dentro disso total e vai ser muito difícil voltar a usar salto. Apesar de que ontem eu falei para uma menina que trabalha comigo, pra Pan, eu disse pra ela, eu vi uma foto minha com um Scarpa que eu amo, eu disse, ai, que saudade de usar o meu Scarpa. E ela, eu não tenho saudade nenhuma de voltar a usar salto, eu prefiro ficar de tênis. São perfis de pessoas diferentes, né? Eu não vou usar salto dentro de casa, por exemplo. Mas eu vou dar muito valor para quando eu precisar colocar um salto para sair de casa, para ir num evento, para ir visitar um cliente. Eu vou dar muito mais valor para as minhas saídas. E isso reflete no produto que eu vou consumir. Um produto com mais durabilidade, com um senso estético mais saliente. Então, isso por si só já muda, né? Bom, tu tinha perguntado sobre os passos, né? Então, o primeiro passo é a empresa olhar para dentro e entender como é que ela quer sair dessa, o que ela quer permanecer fazendo, o que ela quer deixar para trás, literalmente. O segundo aspecto é ela ter propriedade sobre em que momento digital ela está. Qual é o nível de maturidade dela para isso. Não adianta ela nunca ter estado em nenhuma rede social enquanto business, que eu acho que essa empresa talvez nem esteja nos assistindo aqui, mas... sair disso para uma versão e-commerce, por exemplo. Eu acredito muito que existem passos, sabe, etapas para a gente cumprir, para a gente chegar num nível hard de modernização, de digitalização dos negócios. E essas experiências menores em volume, digamos assim, e menores em regras também, elas são importantes para a gente entender como o mundo novo funciona, né? A Cacá colocou, a única coisa boa do corona é sem salto, sem sutiã. Achei o máximo. Pois talvez as empresas de sutiã tá aí, ó, vão ter que se reinventar muito, fazer um sutiã que não seja a Cacá é minha amiga, tá? Ela é uma figura. Quando eu vi ela entrando ali, eu pensei, lá vem bomba. Mas isso é muito sério, né? As empresas de sutiã vão ter que pensar em sutiãs que sejam legais, mas super confortáveis. Que já vinha num movimento assim também, mas essa estada dentro de casa da mulherada sem sutiã é a prova de que os sutiãs precisarão ser mais confortáveis ainda, né? Não, daí tu tá falando do passo, né? Da questão do reolhar, tu deu 2 passos. Dei 2 passos, exatamente. Isso de olhar para dentro, entender em que estágio está. E quando a gente entende em que estágio de maturidade nós estamos enquanto negócios para torná-los digitais, a gente precisa também olhar para considerar isso para as pessoas que nós temos. Qual é o perfil das pessoas que tem na minha empresa hoje para eu dar esse passo? Se eu não tenho as pessoas adequadas, é o momento de eu dar esse passo, assim, desse tamanho, talvez um passinho menor faça mais sentido nesse momento,
Porque não é legal eu demitir essas pessoas. Claro, se eu não tiver dinheiro para pagar elas, acabo meio que me obrigando a fazer isso, mesmo com todos os benefícios que o governo está dando, né? Mas a empresa entender o perfil, o nível de maturidade das pessoas também para modernizar os seus negócios, digitalizar os negócios é fundamental. E tem uma outra coisa que eu acho que é bem importante, que é, hoje o mundo ele é tão digital, as pessoas elas estão tão digitais, que o medo que os negócios tinham antes de entrarem no mundo virtual, né, que parece que é um outro mundo, outro planeta que a gente vive, mas as empresas elas tinham muito medo de estarem no ambiente digital, medo de crítica, medo de serem vistos, medo do concorrente copiar o que eu estou fazendo. Era um medo existente antigamente, né, quando as empresas iam para o ambiente digital. Mas hoje em dia é tão normal e é como se a gente tivesse uma loja com a porta aberta na calçada, né? Ter um negócio digital, valorizar o negócio no ambiente digital e vender através do digital. O vendedor que vende na loja física, ele é diferente do vendedor no ambiente digital. Os discursos são diferentes, a forma de comunicação ela é diferente. Enquanto na loja física tem ali o vendedor direto com o cliente, face a face, e uma relação muito mais sem interrupções, digamos assim. No digital, a gente tem uma disputa por espaço que se intensificou muito agora nas últimas 3 semanas, absurda. Né? Então, assim, se eu tenho 3 minutos da tua atenção, que é minha consumidora, dá um exemplo. Tu, Tiana, é consumidora da Galerie. Se eu tenho 3 minutos da tua atenção, eu preciso fazer com que tu realmente preste muita atenção em mim e permaneça até o 10º, porque a partir do 10º é que a probabilidade de converter em compra aumenta. Então, fazer com que as pessoas permaneçam o máximo de tempo possível dentro do digital é fundamental nesse momento, dentro do teu espaço digital, né? Tu sabe que ontem eu tive uma mentoria com uma pessoa falando sobre isso, e uma das coisas que ficou muito forte para mim foi que entrar no mundo digital, seja ele o e-commerce, seja pessoa física, pessoa jurídica, tu tem que criar uma estratégia. Sim. Não adianta tu achar que eu vou chegar postando qualquer coisa. Eu tenho que trazer conteúdo, eu tenho que trazer significado para aquilo e com uma estratégia. E eu acho que isso é muito importante a gente poder olhar para isso, né? A estratégia de entrada no ambiente digital, ela está muito colada à própria estratégia do negócio, né? Não adianta eu construir no digital uma estratégia que na versão real do negócio não funciona. Vou dar um exemplo, tá? Não adianta eu ser muito legal no digital se enquanto a minha loja física está aberta e funcionando, a minha equipe de vendas não for legal. É uma incoerência absurda, isso não transmite, não é fiel, não é real, sabe? E o digital, ele é literalmente o espelho do offline, assim como o offline, que muitas vezes é aberto depois do digital dar resultado, é o reflexo do funcionamento no digital, né? E eu acho que hoje, o que está acontecendo também neste momento é as pessoas querem saber quem são as pessoas. Sim. As pessoas querem. O mundo digital, ele tá mais deixando de ser, porque a gente tinha isso, como várias, era que o digital era uma coisa mais fora. E que tu não podia ter o contato, a convivência, parte mais humana. E não, ao contrário, o que está entrando para o digital é esse olhar humano, quem são essas pessoas? Eu posso ter um negócio, mas quem é a pessoa que está por trás disso? Como é que é feito isso? Como é que esse processo está por trás disso que as pessoas estão buscando, né? Tem uma coisa que a gente acredita muito na Galerie, que a compra, ela acontece muito por identificação. E eu me identifico com uma marca, com um produto ou com um serviço por conta do jeito dela ser. Como se ela, tipo assim, se ela fosse uma pessoa, eu seria amiga dessa pessoa. Na verdade, é a persona que todas as empresas têm que ter. Exatamente. Persona, que é a persona? É exatamente tu criar um perfil de uma pessoa e fazer tudo pensando naquela pessoa, né? E eu acho que quando a gente vai para o mundo digital, a gente precisa ter muito claro quem é essa persona. Cortou de novo. Ter muito claro quem é essa persona, para quem é, que público é. Porque
se tu não tiver, que é a Mariazinha, que a Mariazinha gosta, ou o Fernandinho, e ter muito bem detalhado o perfil dessa pessoa, tu vai poder estar trabalhando melhor. Cortou, voltou. Ah, voltei. Tá. Eu tava falando exatamente isso, assim, da importância de tu ter muito clara essa persona e muito bem detalhada para poder atuar. Sim. Sem a persona, a gente não é impossível construir uma estratégia digital. Se tu não sabe o teu público, não vai ser o digital que vai fazer milagre pela tua empresa. E tem muito isso, sabe? Muitas empresas que não estão no digital ainda, elas acham que a partir do momento que eu entrar no digital, eu vou vender muito mais do que eu vendo na loja física. Depende. Se tu tiver uma estratégia certinha e ok, e tiver clareza de quem é o público que te compra, isso vai acontecer. Agora, se tu não souber quem é o teu público, é impossível criar uma estratégia digital. É como se tu fosse abrir a janela e atirar para tudo quanto é lado, né? Pegar diferentes perfis de pessoas. E não é assim que o digital funciona. Até porque no digital nós temos um grande aliado nosso, que muitas pessoas veem como um bicho de 7 cabeças, até entender, ele é mesmo, que são os algoritmos. O que os algoritmos fazem? Quando a gente olha para eles como aliados das nossas estratégias de negócios, a gente começa a entender que é por causa dos algoritmos que a gente consegue fazer segmentações muito bem segmentadas para anúncios, por exemplo. É através dos algoritmos que o meu conteúdo orgânico, ele chega até a pessoa, até Tiana, por exemplo, que é uma pessoa que interage bastante com o nosso perfil da Galerie. Os algoritmos do Instagram entendem que a Tiana curte os nossos conteúdos, não só curte de dar like, de parar, de ler, de comentar, e ele entrega o conteúdo da Galerie para a Tiana. Coisa que em uma estrutura física a gente não tem condições de fazer, né? Não tem como segmentar. Exatamente. Entra quem quer. E no digital tem todo esse viés, toda essa possibilidade de segmentação, que é genial. Até a empresa entender como funciona, ela fica braba e ela não gosta dos algoritmos. Quando ela começa a entender como é que os algoritmos funcionam e trabalha aliada aos algoritmos, o negócio flui. Sabe o que tu falou agora, essa questão do fica braba? Nessa mentoria ontem, terminou a mentoria e eu olhei pra ele e disse assim, tá, mas eu não tenho braço pra tudo isso. Primeiro que eu não tenho braço pra fazer tudo isso, todos os processos, e segundo, nesse momento não tenho caixa pra isso. Uhum. E aí a pessoa olhou pra mim e disse assim, ok, uma coisa de cada vez. Vê o que tu consegue fazer, prioriza as coisas que tu faz e faz bem feito e vai aumentando aos poucos. No momento que tu for aumentando aos poucos, tu vai aumentar caixa. Aumentando caixa, o que tu vai ter que fazer? Contratar mão de obra, seja uma agência, seja você da Galerie, ou seja uma pessoa free. Por quê? Exato. Essas ações, tu não tem como tu dar conta de tudo. E hoje, como empresa, e aí eu tô olhando para mim, como dona de empresa, nós temos que ser gestores de negócio. Sim. A gente não pode ser fazedores. Então, cada vez mais tem que estar muito claro isso, que eu tenho que ter uma estratégia, essa estratégia é muito clara, e eu tenho que gerir esse negócio e buscar apoio para poder dar soluções. Tu sabe que isso que tu está falando agora tem muito a ver com um penso que a gente vem pensando na Galerie desde que o coronavírus começou. O modelo de funcionamento das agências de comunicação, elas mudaram muito de anos para cá, muito. Antigamente, uma agência de publicidade, por exemplo, ganhava um fee de 60, 70, 80, 100 mil reais, sabe? Quando o digital começou a tomar conta com mais espaço da vida das pessoas, as agências foram se modificando e elas foram entendendo que os preços eles estavam incoerentes. Que antes um budget de 100 mil reais no mês não fazia mais sentido para a nova realidade digital e que mesmo com um orçamento menor, ele poderia, com um alcance legal, diluir esse investimento em várias ações diferentes, fossem elas on ou offline. Agora, com o coronavírus, a gente entra em um novo momento da comunicação. Eu também entendo muito isso, sabe? Vejo muito com esses olhos. Que o digital, ele nunca esteve tão forte, nunca foi tão importante saber como os algoritmos funcionam, literalmente. Só que isso também
mexe com o funcionamento das agências que não tinham a compreensão do todo do digital, como é que tudo funciona. Eu posso não executar tudo dentro da Galerie. Vou te dar um exemplo, a gente não executa site dentro da Galerie, mas nós temos um parceiro que desenvolve site e nós entendemos como é que se estrutura um texto seguindo regras de SEO, que são regras de buscadores do Google, por exemplo. Que também tem no Instagram, tem no Facebook. Eu não preciso fazer isso dentro da minha empresa, mas eu preciso saber que isso existe e eu preciso entender de uma parte desse processo e fazer isso dentro da Galerie. Se eu não souber da parte que a gente chama de hard, que é de programação do funcionamento do digital, eu corro o risco de perder a minha empresa nesse momento. Uhum. Então, essa evolução, inclusive as agências de comunicação estão passando, sabe? E é também um pouquinho sair fora da casinha, que nem eu digo, né? Porque às vezes a gente olha a gente vem trabalhando no negócio de uma determinada forma. E aquilo tá andando bem. E como agora parar, ou dizer, e agora, como que vai ser? Aí eu até olhei agora a Mel, uma amiga que entrou aqui. A Mel trabalha com eventos, com festas infantis. Quem é que tá fazendo festa infantil? Mas o quê? Ok, mas o que eu posso fazer para o meu negócio? E aí entra a questão do digital. Não ser esquecido, ou criar uma nova estratégia que possa estar dando soluções para as pessoas e que eu consiga manter a minha atuação. Os eventos digitais, eles nunca estiveram tão em alta, né? E não é porque é no digital que ele não precisa de organização. A Paty, que trabalha comigo, ela sempre fala isso. Cara, não é porque a empresa vai fazer um evento digital agora, um evento online, que vai fazer o negócio a bangu, sem regra, sem confirmação de presença, sem pensar em um roteiro, sem pensar como é que tá a luz do ambiente onde o palestrante vai estar, sabe? Tem formas de modificar os negócios, até mesmo as empresas de eventos. Só que, de novo, claro, não adianta uma empresa de eventos com mentalidade e funcionamento analógicos tentarem se tornar digitais nesse momento, que não vai funcionar, porque eles já não é de um dia para o outro. Não é. E outra, antes, eu entendo muito, eu acho muito a Paty falando, e é verdade. Sim, porque ela é a rainha da organização. Mas é verdade. Mas não adianta a empresa não ser usuária e querer vender algo que ela não usa. Né? Vocês estão escutando o Cadu falando no telefone lá fora? Muito pouquinho. Tá. Então tem isso, a maturidade digital ela é fundamental para entender quais passos dar neste momento, né? Então a digitalização ela é obrigatória? Eu já tentei mais de uma vez colocar o site no ar e ele nunca entra. Porque eu acho exatamente assim, ele entra, mas não como eu quero, entendeu? Porque exatamente isso, eu acho que é uma maturidade, é um processo, não adianta tu... agora eu vou colocar, ou agora eu vou fazer em pouco tempo. Tu tem que ter todo um olhar para isso e ter pessoas preparadas para isso, ter uma estratégia para isso. E a organização, como a Paty falou, assim, a organização é fundamental. Hoje a gente não tá aqui à toa. A gente se falou antes, a gente conversou. Eu me preparei antes de estar aqui, eu me maquiei, tu te maquiou. A gente pensou, fez uma estratégia de pensamento. A gente não está aqui conversando à toa. Claro que a gente cada uma conversamos juntas, mas a gente fez uma sequência de pensamento para estar aqui. E essa sequência de pensamento é o mesmo que transmite na empresa lá fora. Que pensamento e que estratégias e organização eu vou fazer. Porque exatamente. isso vai gerar um resultado se eu tiver uma estratégia, se eu tiver uma sequência no meu processo. A Paty tem uns insights muito bons. Eu acho que, inclusive, tu deveria trazer ela para uma próxima live, porque vocês vão ganhar muito conhecimento de organização. Isso que a Paty falou é fundamental. Paty, foi o que eu falei. Que é fazer o que é possível. Que eu comentei agora há pouco. Que eu tive ontem uma mentoria e no final da mentoria eu olhei e disse, meu Deus, eu não tenho braço, perna e dinheiro, faturamento para poder estar fazendo tudo isso. E aí a pessoa olhou assim, calma, tranquila, o que tu pode fazer disto? Quais são os passos que tu neste momento vai poder estar dando?
Então, não adianta tu querer fazer tudo que tu não fazer é nada. Então, bota algumas estratégias e a partir dessas estratégias, tu toma as ações, mas sabendo que aquilo ali é possível. Sabendo que eu tô falando que as estratégias e sabendo que aquilo ali é possível. E aí, só fazendo uma coisa que eu acho muito importante para nós, mulheres, principalmente, homens não são todos, mas muitas. Quando começou essa coisa da quarentena, a coisa que eu mais escutei é: ai, tive tempo e estou organizando as gavetas da minha casa. Estou Aham, organizando sim. o guarda-roupa. E aí, vamos fazer uma associação disso para o negócio. Por que arrumar uma gaveta, arrumar um guarda-roupa, ele te dá prazer? Ele te deixa bem, mesmo quem não gosta, porque eu sou uma obsessiva por organização, mas mesmo a pessoa que não gosta, o que acontece? Tu tem o início, o meio, o fim, Paty. A gente vê o resultado e aquilo ali não te bloqueia. Agora, enquanto tu coloca um monte de coisa e não sabe e não vê, tu não consegue palpar o É, resultado, tu te frustra. Tu fica, exato. e aí é pior. E aí vai enchendo a planilha de ações com várias outras ações e uma vai sobrepondo a outra e o negócio fica sem fim, né? Não termina nunca. É, sabe que eu ficava até braba com algumas amigas minhas que têm negócios que diziam assim no começo: eu não aguento mais ficar organizando armário e lavando a louça. Eu falava bem séria para elas, eu olhava, né? Olhava no WhatsApp na conversa e pensava, e dizia para elas: gurias, pelo amor de Deus, mas ao invés de ficarem lavando louça e arrumando armário, nada contra fazer isso. Mas vocês estão tendo tempo para pensar nos negócios de vocês. Pensem, estudem sobre isso. Mas é o E que muitas vezes esse penso de arrumar, esse tempo de arrumar gaveta e lavar louça é o momento de pensar também, né? Mas acabava sendo um peso para muitas, porque elas se viam na obrigação de fazer isso em casa, porque elas não podiam ter a pessoa que cuida da casa delas todos os dias, e elas acabavam fazendo e acabavam se perdendo nas atividades domésticas, né? Exatamente. O que a Paty colocou é aquilo que tu tem começo, meio e fim, né? E tu vê o resultado rápido. E aí tu quer fazer porque tu quer ver rápido, mas às vezes nem sempre o resultado rápido É, é o importante, sabe? Então eu acho que isso é algo muito é. importante pra gente poder olhar. E tem uma outra coisa que foi um baita aprendizado agora com as estratégias dos nossos clientes no coronavírus. Com a quantidade de decretos que estava saindo na primeira semana, era um decreto de manhã, daí saía outro de tarde, daí, né, era um decreto em cima do outro e as empresas iam se adaptando e mudando a cada turno, praticamente, né. A gente aprendeu muito, foi um super aprendizado pra gente, que mesmo que o momento seja caótico, ter consciência das suas responsabilidades e tomar a decisão mais acertada, ela é fundamental. E como é que se faz para tomar uma decisão acertada? Tu vai entender muito bem, né, Ti, que entender que momento que a gente está vivendo, pensar nos prós e contras. A parte está dele participar, adoro. Temos a oportunidade de testar experiências e ajustar É. rápido as estratégias de ações. Mas tem uma coisa que é o seguinte, o rápido, ele é inimigo do perfeito. O perfeito, ele é inimigo do feito. Mas fazer as coisas com decisões pensadas de forma rápida nos coloca em risco também. Uhum. Não é porque eu tive que fechar a minha loja ontem que eu vou pensar em como é que eu vou começar a vender hoje. Dar um tempo para poder pensar e entender o funcionamento das pessoas no meio do caos é importante para tomar uma decisão de negócio. E não somente as pessoas se entender, né? Porque eu acho que o autoconhecimento é algo Sim. muito importante. E a gente tem a mulher em si tem essa necessidade de resultado, necessidade de coisa rápida. A gente é mais ágil nesse sentido, até porque a gente tem 1001 facetas. E nesses momentos nos trava. E principalmente muitas que tiveram que entrar para dentro de casa e ficar com filhos, maridos dentro de casa. Então, assim, como é que eu vou olhar para o meu negócio, olhar para e com tantas outras coisas ao mesmo tempo, aonde eu fico nisso tudo? E eu acho que é muito importante, nesse momento, cada uma poder olhar para si. Tira um tempinho.
olha para ti, tu tá olhando para a estratégia do teu negócio, tu tá olhando para o que tu vai querer e como é que tu vai estar agindo. Ok. Mas antes disso, para e te olha no espelho e pensa, Uhum. seja 20 minutos, nem isso, 5 minutos. E olha para ti, porque esse olhar para ti vai te ajudar a olhar o teu negócio. Eu acho que isso é algo muito importante. A gente viu aí muitas empresas fechando as portas, né? O Sebrae indicou um dado de 600 mil empresas, 600 mil empresas que decretaram falência ou que fecharam as portas, enfim, não sei se chegaram ao ponto de decretar falência, mas eu acredito que sim. Nesses primeiros 30 dias de coronavírus aqui no Brasil. Mas eu acredito muito que esse movimento, ele também tenha muito a ver com o autoconhecimento do empreendedor, que é ele ter clareza de se ele quer ou não continuar com aquele negócio naquele modelo em que estava funcionando antes. Não é simplesmente uma questão de deixou de ter dinheiro da noite para o dia, papum, vou fechar. Porque eu acredito muito que quando tem energia, vontade e propriedade, e ter clareza de como é que a tua empresa pode ajudar as pessoas neste momento, são estímulos para permanecer como uma empresa aberta, né? Continuar em movimento, continuar pensando em como é que a empresa vai ser depois de tudo isso passar. Que tipo de produto que eu vou vender? Vai ser o mesmo? Vão ser os mesmos tecidos? Vai ser o mesmo formato de brinco? Como é que o brinco vai ser se as pessoas estão usando mais fone de ouvido agora? Se tem fio, se não tem fio? Tudo isso importa no penso de perpetuidade desse modelo de negócio que era antes da crise, né? E é muito triste quando a gente vê que as empresas estão fechando. Mas quando a gente olha pelo viés do ser humano, pode sim ter muito negócio que está fechando por já não estar coerente antes da crise. Ou ter incoerência entre o modelo de funcionamento e o pensamento do dono, ou ter incoerência entre o modelo de funcionamento e o que as pessoas querem de fato. E os resultados não estarem sendo bons. E a pessoa aproveitou o momento para fechar as portas e repensar o que vai fazer dali para frente. Não, eu acho que o ajuste das ações de estratégia é fundamental nesse momento. E olhar para ti, e olhar para o negócio são fatores. E aquilo que a gente falou lá no início, olhar, não importa qual for o negócio, mas olhar que persona é essa que tu vai estar querendo atender. Eu acho que isso te ajuda a poder ter mais clareza do teu negócio, né? Poder Exatamente. saber por que caminho eu quero seguir, né? Sim, exatamente. A clareza, de novo, né? A gente fala da clareza de públicos, né? Saber para quem que eu trabalho. E não é muito incrível, assim, as pessoas chegam, a gente faz diagnóstico de marca, e quando a gente faz diagnóstico de marca, a gente entrevista os clientes e pergunta, me descreve 3 perfis de pessoas que compram o teu produto. Todo mundo compra o meu produto. Me fala um pouquinho desse todo mundo. Não, tô te falando, todo mundo compra o meu produto. Tá, mas com que carro que ela chega? Em que momento que ela compra? Não, realmente, eles são diferentes. A pessoa quando não tem o pensamento voltado para entender o público, ela não entende como é que ela pode entender o público. E hoje em dia tem tanta informação disponível na internet para a gente poder abrir uma empresa, tanta informação. Agora, nesse período de quarentena, a gente tem tanta live legal com conteúdo gratuito, tanto curso legal, muito curso online com conteúdo muito legal e gratuito, né? Mas então, eu acho que a Paty colocou essa coisa do testar, experimentar e ajustar rápido. Sim. Eu acho que volta para aquilo que a gente começou falando logo ali no início, a questão da Vogue, da página em branco. Eu acho que este momento vai servir, porque é muito difícil para todo mundo fazer um reset, né? Então, mas agora todos estamos podendo construir uma nova história. Sim. Que história a gente vai querer construir com tudo isso? Se tinham coisas que não estavam dando bem no meu negócio, é o momento de eu poder tirar elas e montar uma nova. Porque não é eu, é todos. Todos estamos vivendo isso. Então, Exato. O momento de criar. E que história é essa que eu vou querer daqui para frente? Exato. Passou isso. Tá um momento.
mas todo mundo está vivendo isso, não sou eu. Não é o meu negócio que está com problema. Então, assim, quando eu... porque eu não estou vendendo, porque ok, não é tu. É o mundo. É o mundo. Mas o que eu posso fazer a construir a partir de tudo isso? Então, assim, como que eu vou construir a minha história, né? Cortou. Trancou de novo. Trancou de novo. Tá, agora voltei. Nossa, a gente já tá quase 1 hora. Vamos ser derrubadas pelo Instagram daqui 10 minutos. Eu não tinha visto. Mas, na verdade, é isso. É a questão da construção dessa página em branco, que tem a ver com esse reinventar as questões digitais, eu poder olhar para o meu negócio. Essas estratégias que tu falou que são fundamentais para que o negócio possa continuar ou não, né? Porque eu acho que são opções que cada um vai ter que se reinventar e construir essa nova história. Sabe, Ti, que eu sou apaixonada por filmes e séries e livros e biografias que envolvem a Segunda Guerra Mundial. Eu sou fascinada porque eu acho que as nossas maiores evoluções vivas até hoje, elas aconteceram pós Segunda Guerra Mundial. E quando a gente começa a olhar para o que as pessoas passaram durante a Segunda Guerra, a gente tem muito a aprender. Eu tô lendo, é um livro bem grosso, mas é muito legal, que é a história da família Pascolato, que é uma obra escrita entre Eu vi. É muito legal esse livro. Fio da Trama, o nome. É a Constanza Pascolato e as 2 filhas dela, a Alessandra e a Consuelo Blocher. E elas narram o diário da mãe da Constanza Pascolato, como ela conheceu o pai da Constanza e como é que ela viveu com a Constanza e com o outro filho durante a Segunda Guerra Mundial. E depois vieram para o Brasil e o que isso interferiu no comportamento dela. E aí ela fala, numa parte do livro, ela fala que a mãe da Constanza, ela era uma mulher de garra, uma mulher muito forte, e que ela não se deixava abater por futilidades, e muitas vezes ela poderia até passar uma imagem de insensível, mas na verdade ela era uma mulher sensível demais por tudo que ela tinha vivido, de fugir da guerra, de sobreviver, né, na guerra, sobreviver com 2 filhos durante a guerra. O marido dela era um cara importante da Itália durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele não queria se aliar ao Hitler enfim. E aí quando eles vêm para o Brasil, a mãe da Constanza, ela abre uma empresa de sedas. E aí tem um momento da história em que ela fale. Ela está prestes a falir. Só que ela trabalhou dia e noite para reerguer a empresa dela, que anos depois, acabou fechando as portas, mas não foi na primeira crise que fechou. E elas associam muito isso, essa energia, essa garra, essa força da mãe da Constanza, que era a Gabriele, ao que ela tinha passado durante a Segunda Guerra Mundial. Então eu acho que nós, enquanto seres humanos, nós teremos outra energia pós-coronavírus. Para enfrentar, para ver os problemas. Semana passada eu derrubei uma caneca de chá no meu computador enquanto eu estava numa vídeo com um cliente. Antes do coronavírus, eu teria surtado, eu teria chorado e pensado, gente, que absurdo, como é que eu fiz isso? Eu teria me chicoteado horrores por ter derrubado uma caneca de chá. Hoje os nossos problemas são muito maiores do que uma caneca de chá, né? Sim. Não, e é isso, e até com os próprios filhos, assim, eu vejo essa questão de ensinar eles a usar aula online, todas essas mudanças são aprendizados no comportamento e que estão nos fazendo atuar de formas diferentes. Exato. Tudo é muito verdade isso, de tudo vai mudar. Tudo vai mudar. E como é que a gente vai construir a nossa página em branco? Eu acho que isso, para mim, ficou essa Vogue aí. Ficou ótimo. Ficou. Isso aí foi uma baita sacada, porque é global, né? E é o que as empresas precisam, né? Por que a gente está falando na Vogue? Porque ela teve uma estratégia por trás disso. E voltando porque a gente começou, nós que estamos chegando aqui, senão a gente vai cair. A gente vai cair daqui 5 minutos, gente. Reinventar os negócios na era digital, né? Que é isso, tu poder criar estratégias que tu seja lembrado. Nós estamos lembrando dela agora, por quê? Porque ela criou uma estratégia. E que estratégia você pode pensar para o seu negócio que vai poder ser lembrado depois ou
eu acho que principalmente como é que vai ser lembrado depois ou durante, como agora está acontecendo, assim. Mas como tu quer ser lembrado durante esse processo? Exatamente. Deixa eu aproveitar que antes que a gente caia, a gente pode tentar deixar essa live salva, né, Ti, pra quem não viu toda. Eu acho que a gente falou de coisas bem legais, adoro falar sobre isso. E, enfim, se vocês quiserem daí perguntar alguma coisa, podem perguntar lá no Insta da Ti, onde a gente vai deixar salva a live, que a gente vai respondendo. Com certeza, se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, quiserem ter alguma ideia de algum outro assunto, estamos à disposição. Exato. Muito foi muito bom, adorei. Adorei. Eu tava curiosa pelo livro, agora fiquei com mais vontade ainda de ler. Sim, esse livro ele é ótimo, ele é ótimo, ótimo. Eu adoro ler. Eu adoro ler também, adoro filmes e ler. E quando eu vi, eu já tinha visto que tinha o livro, mas não tinha lido. E aí quando eu vi, me deu mais vontade ainda de ler. É fantástico, assim. Quem gosta de história de época, literalmente. Eu adoro. E especialmente pra gente que tem negócios femininos e voltados para mulheres. Outro que é muito bom é Entre Tramas e Costuras. Tá, depois eu boto ali pro pessoal. Entre Costuras. Entre Costuras, isso. Entre Costuras, que tem a série, né? Tu me falou desse, eu vi a série. Eu amei. Eu adorei. Tem a série no Netflix e tem o livro. São muito legais. Histórias muito legais. Foi muito bom conversar contigo. Eu adorei também. Pessoal, estamos à disposição de vocês. Tá bom? Obrigada, tia. Obrigada, pessoal. Um beijo. E até mais. Tchau, tchau.